Boa noite. Estamos participando do terceiro simpósio brasileiro de águas urbanas no eixo temático Drenagem Urbana Sustentável, com o projeto Irrigação Inteligente em Hortas Urbanas, uma abordagem sustentável para o manejo de águas urbanas. Para introduzir o trabalho, é importante ressaltar que, apesar do planeta Terra ser coberto por 70% de água, apenas 3% corresponde à água doce, e grande parte desse volume encontra-se inacessível, por estarem congelados nas calotas polares. Do total disponível, a quantidade de água potável para consumo humano representa apenas 1%, sendo que cerca de 12% dessa fração encontra-se aqui no Brasil. Entretanto, mesmo com as relativas abundâncias aqui no Brasil, a escassez de água é um problema global crescente, intensificado por fatores como má gestão de recursos hídricos, desperdício, desigualdade social e pressão da agricultura intensiva. No Brasil, embora o país detenha cerca de 12% da água doce superficial do planeta, sua distribuição é desigual, resultando em situações críticas, como na região Nordeste, que frequentemente é afetada por estiagens prolongadas. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi construir um equipamento capaz de medir a umidade do solo, detectar essa umidade, quantificar essa umidade, decidir se faz a irrigação das hortas ou não, dependendo de uma consulta que o próprio equipamento faz em tempo real a sites meteorológicos para decidir se inicia a irrigação ou não, ou se aguarda para ver se vai haver aspersão por parte da chuva. Com o intuito de otimizar o uso da água, reduzir desperdício e promover maior produtividade e sustentabilidade nos sistemas agrícolas urbanos. Para atingir esses objetivos, os objetivos específicos compreendem selecionar e integrar sensor de umidade de solo compatível à plataforma ESP 8266, que iremos falar a seguir. Desenvolver um algoritmo em linguagem C++ para coletar e interpretar os dados de umidade e tomar a decisão. Implementar uma API para comunicação entre equipamento e plataforma de previsão meteorológica. Montar e testar o protótipo em ambiente controlado, avaliando sua eficiência na tomada de decisão sobre irrigação. Bom, a plataforma microcontrolada escolhida foi o ESP8266, por ser um processador com uma capacidade de processamento relativamente boa para equipamentos eletrônicos, mas principalmente por ele ter a capacidade de se conectar com a internet via sistema Wi-Fi, para que a gente pudesse rodar essa API, que falaremos um pouquinho mais à frente. O sensor escolhido foi um sensor de umidade capacitiva. Mais ou menos o funcionamento desse equipamento é assim: é transmitido uma quantidade, uma capacidade elétrica de um terminal ao outro, vamos ver aqui um terminalzinho, manda uma quantidade de elétrons, uma corrente, para outra haste. Se a Terra estiver mais úmida, quer dizer que mais elétrons vão passar de um ponto ao outro. Se ela estiver mais seca, menos elétrons, essa resistência, né, vai acontecer de menos elétrons. Então a gente mede essa fluidez dos elétrons, que aí a gente correlaciona com a umidade do solo. Para fazer a estruturação da programação, foi escolhida a linguagem C++, com adaptações feitas para Arduino, uma plataforma controlada mais comercialmente utilizada, ou por estudantes, projetistas, né, com mais adesão, tá? E mais simples a tecnologia. Então a gente usa a IDE dessa plataforma, que é um ambiente que você desenvolve, e aí a gente carrega essa programação feita em linguagem C++, com essas adaptações, para dentro do microcontrolador. E a partir daí o microcontrolador vai funcionar como se fosse um computador, trabalhando de acordo com a programação realizada. Pensando que o equipamento vai se conectar à internet, não é simples pensar que se ele se conecta na internet, como a gente faz consulta por computador, ele é capaz de baixar a informação por exemplo, se haverá possibilidade de chuva, tá, no local. Não é tão simples. Então, para fazer essa conexão equipamento e site meteorológico, foi desenvolvida uma API. O que é uma API? É um conjunto de códigos que nesse caso foi desenvolvido em linguagem PHP, JavaScript, tá? E ele faz essa conexão entre o equipamento e o
o site meteorológico. Então, ele faz uma requisição para a API faz essa requisição para o site meteorológico, o site meteorológico devolve esses dados, a API interpreta esses dados e transfere para o equipamento já esperando. Então, quando a gente fez a requisição da API pela primeira vez, ele trouxe muitos dados, chega de 30, 40 dados meteorológicos. Como a gente precisava só verificar se haveria a chuva nas próximas horas, nós fizemos uma segunda API para que ela resumisse isso para a gente e desse no período de 4 horas, no local que nós escolhemos, no caso foi desenvolvido Descalvado, então em Descalvado, nas próximas 4 horas, qual que é a porcentagem de chance de chuva? Então a gente faz essa requisição para a primeira API, a segunda API trabalha esses dados e nos traz isso para o equipamento sozinho, ele conecta na internet, busca na API, traz esses dados e mostra no display dele, ele já fica sabendo na programação, se haverá possibilidade de chuva. Aqui está um exemplo, né, como foi feita essa conexão com a API, tá? A gente chama de array, né, que ele traz um conjunto de dados, tá, no formato JSON ou XML, no caso nós escolhemos a JSON, para que o equipamento fosse capaz de obter essa informação com mais facilidade e ele pudesse tomar a decisão. Bom, nos resultados, aqui está o equipamento, ó. A gente pode notar aqui no display que mostra para o usuário o que está acontecendo no equipamento. Ele mostra aqui 1024. O que seria esse 1024? É um número binário correspondente à umidade do solo. Então, a gente correlaciona quantos elétrons passaram, transforma isso em um número binário e faz uma conversão analógica digital para que a gente consiga saber se quanto úmido está. Então, esse número aqui é que vai nos mostrar. Então, no caso aqui, 1024, ele está muito seco o solo, e ele já apresentou aqui, não pelo programa, ele cria as regras, né? Então, pelaquela regra, 1024, o solo está seco, então está na faixa de seco, e aí ele buscou, naquele tempo, em tempo real, se haveria chance de chuva. Então, no caso aqui, 0% de chuva, e nós demonstramos que esse 0% de chuva é nas próximas 4 horas. Então, o algoritmo dele foi feito para que, se não há chuva e o solo está seco, ele aciona a bomba para irrigar a horta, tá? Como é que ele foi feito? Então, esse aqui é o display, tá? A parte de cima aqui superior é o display I2C, que é um display de tecnologia que é mais facilitada, ele tem um microcontrolador dentro do display que facilita a nossa comunicação com ele. Esse aqui é a plataforma ESP8266. Essa aqui, ela tem a capacidade, na parte inferior aqui, não dá para ver, de colocar uma bateria, para que fosse possível, para o equipamento que fosse possível utilizar, por exemplo, uma placa solar no equipamento, para que a horta não ficasse dependendo de energia elétrica no local. Então, ele está plenamente pronto para receber energia solar, e quando não houver energia solar, for à noite, essa bateria assume, tá? Aqui foi colocado, não está muito visível, mas um relé, tá? Esse relé, ele vai acionar a bomba. Então, a bomba ela tem uma capacidade elétrica maior do que a placa, então o microcontrolador aciona o relé e o relé transfere energia para acionar a bomba. Aqui foi um teste que nós fizemos um teste em bancada mesmo, o primeiro teste do equipamento. Então, foi colocado o sensor aqui numa quantidade de terra, tá? O equipamento mostrou aquela tela que já foi apresentada no slide anterior, e não havendo chuva, nós fizemos um teste de bancada. Não foi a ideia mostrar nesse trabalho, a ideia desse trabalho foi mostrar como desenvolver um equipamento desse tipo e de baixo custo, tá? Então, a gente fez um teste chamado teste de caixa preta, para determinar e poder concluir que o equipamento funcionou. O que seria um teste de caixa preta? O teste de caixa preta, a gente não olha o código-fonte, não olha nada, a gente olha a entrada de dados e a gente avalia se ele tomou a decisão correta. Então, todos os testes que nós realizamos, toda vez que havia uma previsão de chuva, o equipamento aguardou. Tá? Aguardou quanto? O algoritmo dele faz um cálculo
para determinar. Se ele já está aguardando algum tempo, ele inicia a irrigação mesmo assim, porque o importante é que o solo fique nas condições ideal para a plantação, tá? Então, o teste do equipamento foi bem sucedido no sentido de ele responder, tá, pela meteorologia e também responder pela irrigação, acionamento da bomba para irrigação quando necessário. Como conclusão, podemos dizer que o desenvolvimento do equipamento de irrigação inteligente para irrigação de hortas urbanas demonstrou viabilidade técnica e funcional, atendendo ao objetivo de integrar monitoramento de umidade do solo e consultar previsões meteorológicas em tempo real. A implementação das APIs específicas permitiu a comunicação eficiente com os serviços de previsão de tempo, otimizando a tomada de decisão quanto ao acionamento de sistema de irrigação, evitando desperdício e promovendo o uso racional da água. O protótipo foi concluído com êxito, apresentando respostas coerentes durante os testes preliminares em laboratórios. Chamamos de teste preliminar, talvez a conclusão, talvez não tenha sido a parte ideal falar desse jeito, mas nós testamos por bastante tempo o equipamento, mas não foi nossa ideia documentar isso, porque vai haver um teste, uma validação, tá? Uma validação técnica com equipamentos reais, e aí nesse segundo trabalho nós apresentaremos todo o resultado. Mas o equipamento trabalhou de forma como esperado, com o teste de caixa preta. O protótipo, então, foi concluído com ele, apresentando respostas corretas durante os testes preliminares, já foi falado isso. Apesar disso, etapas de calibração, validação e testes em campo ainda serão necessárias para ajustar parâmetros de operação, aferir desempenho em condições reais e certificar equipamento para uso comercial. Isso afirmando novamente, o equipamento mostrou o que ele foi projetado e ele respondeu de forma perfeita, tá? Acionando a bomba para irrigação quando necessário. E quando já estava irrigado e com a umidade ideal, ele parava. Mas agora a nossa ideia é que esse trabalho seja mais esmiuçado no sentido de aplicar ele na prática e ter certeza, ter esses dados, né, para validá-lo e poder comercializar um equipamento desse tipo. Essas são as referências do trabalho, que pode se encontrar no artigo enviado. E muito obrigado e uma ótima noite a todos.